falta de mobilidade urbana, confusão no trânsito, casas destruídas, famílias desabrigadas, bairros submersos na lama, um número assustador de óbitos. O Rio de Janeiro, que já foi a cidade maravilhosa, torna-se a cidade do medo e do caos diante das enchentes dos últimos tempos. Até que ponto poderíamos evitar essas tragédias? Qual a parcela de culpa do abandono da prefeitura? E da população que joga lixos nas ruas? Esses são os principais debates do dia. Chuvas no Rio de Janeiro. Esse é o tema do Arena de hoje. E para nosso debate, contamos com a presença de Guilherme Carvalho, cientista político, Viviane Japiaçu, doutora em Ciências Ambientais e pesquisadora de Redução de Riscos e Desastres. Contamos também com a presença de Cláudia Pereira, de Guaratiba, Mônica Pina, também de Guaratiba, e Luana Nascimento, da comunidade de Muzema. Viviane, para começar, as chuvas são forças naturais, mas há muitas coisas que podem ser evitadas com a ação do homem. Quais medidas que a gente pode tomar para evitar isso? Olha, a gente não pode pensar cidades sem considerar como é que a água se comporta no ambiente urbano. Então, desde o planejamento da cidade, da construção e das aprovações dos projetos de construção dentro da cidade, é preciso ter em conta os volumes de chuva, a geografia local e como é que a água vai se comportar em termos de escoamento uma vez que chova. É preciso prever, dentro do sistema de drenagem, compensações desses volumes à medida que a gente vai impermeabilizando o solo. Sim. E é preciso pensar nas construções de forma que promova a segurança para a população, mesmo que habitando áreas que sejam um pouco mais suscetíveis a essas inundações que a gente viu por aí. Carvalho, o poder público também influencia muito e nas últimas chuvas a gente tem recebido alertas, mas nem sempre são eficazes. Quais medidas que o poder público deveria ter tomado, quais providências para tentar melhorar essa situação? São várias as decisões. A professora Viviane já falou, primeiro é planejamento. Né? A gente não pode achar que as chuvas elas são ocasionais ou são efeitos que acontecem sempre. Na verdade, elas de fato vão sempre acontecer. No entanto, uma cidade ela é planejada e ela é feita por pessoas que vivem dentro dela. Então, o poder público ele é o responsável pelas pessoas e pelos lugares onde elas moram. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente tem que falar três aspectos. Primeiro, é uma cidade que de fato chove muito, tá? Sim. Mas isso chove em todos os lugares, a gente não pode prever esse tipo de coisa. Segundo, é uma cidade, historicamente, pela sua geografia, onde basicamente a gente está entre o mar e a montanha, ou seja, a gente vai receber uma quantidade enorme de águas e isso vai o quê? Alagar no mínimo. E terceiro, né, historicamente não houve decisões políticas para que toda a estrutura da cidade se preparasse para isso. Só para a gente falar, a última grande mudança na cidade foi a reforma Pereira Passos de 1905, que foi feita ali uma grande passagem do chamado escoamento do mar, né, o escoamento da água da chuva. E esse processo até hoje não foi resolvido. Então, quando você vê a Zona Sul, que foi construída a partir de Botafogo, você vê que ali você não teve uma renovação significativa do escoamento da água. E quando cai uma quantidade significativa desse processo, você tem que estar sempre intervindo nessa estrutura, coisa que o poder público não vem fazendo. E vem sendo cada vez mais recorrente, né? Cláudia, você já se mudou 3 vezes por conta dessas enchentes, então, pelo visto, isso é uma situação recorrente em Guaratiba, né? Com certeza, eu moro ali já há 20 anos e toda vez que chove é esse mesmo problema. Todos nós que moramos ali temos esse mesmo problema. As pessoas perdendo seus bens, perdendo roupas, é muito sofrimento mesmo. Aquela área ali é muito abandonada mesmo pelo poder público, muito mesmo, muito Vocês receberam alguma assistência da prefeitura nessa última chuva? Nada. Lá é a gente mesmo, um ajudando o outro, um apoiando o outro, é morador apoiando morador, quem precisa mais, mas não teve ninguém lá para apoiar a gente, não. Mônica, você também perdeu muitos bens, apresenta uma dificuldade por ter um filho autista também, né? Você chegou a receber algum apoio, teve algum lugar para se abrigar, como é que foi? Não, eu não tive apoio, fiquei em casa mesmo, né? Perdi colchão, perdi móveis, perdi muita coisa e tive que deixar meus filhos em cima da cama, em cima do gradeado da cama, porque encheu muito a minha casa. Encheu até que altura? Até a altura do joelho. Até a altura do joelho. Ninguém da prefeitura Não, teve lá? Ninguém. Quem ajudou foi o pessoal do Centro Social Estrela da Manhã.
A Cláudia é voluntária, Sou. né, desse centro social, que também ficou cheio de água. Isso afetou as doações, afetou o trabalho de vocês? Afetou muito, porque eu sou mãe voluntária, tenho meus filhos lá, e lá é um lugar assim que ajuda muito as crianças da nossa comunidade lá, entendeu? E toda vez que chove também lá alaga muito, quer dizer, a chuva foi de segunda para terça. Durante a semana não teve como ter atividade lá, porque tinha que esperar a água escoar todinha, entendeu? Lá a gente perdeu uma geladeira, que já foi uma doação também, entendeu? Perdemos a geladeira do centro social, ficamos sem geladeira. E é assim, toda vez que chove, é direto assim lá dentro. É assim mesmo. As 3 vezes que você se mudou, você teve perda total das coisas da A sua casa? maioria das ou coisas, não? a maioria. Agora, a casa que eu tô é emprestada de uma amiga. Não tenho água encanada dentro de casa, é um poço. Água de beber lá, acho que eles têm que carregar na garrafa, porque não tem água encanada, entendeu? Só poço mesmo. E assim vamos, mas a gente não tem apoio nenhum ali dentro, nenhum mesmo. Temos sim, na época de eleição, né? Eles aparecem. Mas tirando disso, na época de eleição, é beijinho, abraço, é tudo. Mas fora disso, apoio nenhum. Luana, lá na comunidade de Muzema também entrou muita água, né, no prédio onde você mora, na altura do joelho. A sua situação também é semelhante a delas? Ou você chegou a receber apoio da prefeitura? Como é que foi? Apoio nenhum. Apoio nenhum. Você ficou ilhada, conseguiu sair Sim. para trabalhar? Não. Na segunda, que foi a chuva, eu saí do trabalho, fui para uma consulta médica e não consegui voltar para casa. Só consegui chegar em casa na quarta-feira à tarde, passando com lama na canela para poder chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tenho minha casa cheia de lama, muita lama. Quase perdi minha mãe, porque ela ficou presa dentro de casa, não conseguia abrir a porta por causa da lama que desceu por dentro do prédio. E estamos assim até hoje, cheio de lama dentro do mesmo apartamento. Ontem que eu consegui um apartamento em cima para me mudar, só levei a cama, que foi o que sobrou, né? De verdade, foi o que sobrou, foi a cama da minha mãe e o armário dela. O resto foi tudo embora. Você mora perto de onde teve o desabamento? Sim, moro conhece? próximo. Moro próximo. Inclusive o pastor que morreu eu conhecia. E como é que ficou o acesso até a sua casa? Você precisa passar por esse local? Não Onde precisa? desabou? Não. Tem a outra entrada pela barra. Ainda está conseguindo acessar A questão normalmente? são ou só com os dificuldade? bolsões de água, que não está escoando. Ontem que começou, mas ontem já voltou a chover forte lá também. E só isso, não passamos lá pelo lado onde teve o desabamento. Carvalho, a prefeitura manda para a população os alertas de chuva, mas às vezes não apresenta nenhuma estratégia. Às vezes as pessoas não têm onde se abrigar. Teria alguma estratégia para esses casos? Alguma possibilidade diferente? Eu acho que o Sistema Alerta Rio, que é o principal movimento que tem na cidade, ele acaba distribuindo a informação. No entanto, nem todo mundo tem Twitter, por exemplo, né? Então, eu tenho uma sugestão para a prefeitura, que é exatamente trabalhar com uma rede social um pouco mais ampla, que é o WhatsApp, entendeu? Onde você tem uma capilaridade maior de pessoas. E aí você vai conseguir ter uma penetração maior de informação. E isso vai fazer com que facilite as pessoas a não saírem de casa. Foi o que aconteceu. Caiu um pé d'água gigantesco justamente no horário que as pessoas estavam voltando para as suas residências, entre 7 e 8 da noite. E aí pegou todo mundo de surpresa. No entanto, para quem está atento, a gente nunca vai saber, evidentemente, a quantidade de chuva, mas desde cedo a prefeitura já alertava pelo Twitter, né, pelo Sistema Alerta Rio, que é onde tem a principal configuração dessas informações, mas são poucas as pessoas que sabiam. Os meios de comunicação divulgavam, mas ainda é muito pouco. E eu acho também que quando você tem essa previsão de estrutura de grandes chuvas, a prefeitura tem que preparar um plano de ação para que, em determinados lugares, principalmente onde você tem a expectativa de ter pessoas que ficam desabrigadas ou que tenham uma grande quantidade de chuvas, como, por exemplo, nas encostas da cidade, por exemplo, na rua Jardim Botânico, que é clássico esse movimento, que você tenha locais, né, escolas públicas, centros sociais, onde recebam essas pessoas, que elas possam sair de lá e se abrigar nesses lugares. Eu acho que essa estrutura vai facilitar. Mas a prefeitura estava despreparada, agora é que ela vai fazer isso. Mas, como eu disse, historicamente nós já deveríamos estar fazendo esse tipo de ação há muito tempo. Viviane, de que maneira o escoamento das águas deveria ser feito para que esses desastres fossem evitados? Esse escoamento ele é via sistema de drenagem e para que o sistema de drenagem seja eficiente é preciso que
na medida que a cidade vai crescendo, o sistema seja ampliado e é preciso que haja investimento na manutenção desse sistema também para que ele possa operar. Adicionalmente, existe a questão do lixo, que muitas vezes acaba obstruindo o sistema de drenagem e atrapalhando esse escoamento. Eu ia perguntar isso agora, até que então, ponto a questão do lixo nas ruas piora essa situação, né? Essa é uma questão muito crítica, então agora é importante colocar que a prefeitura, né, dentro da Defesa Civil, já tem um trabalho grande acontecendo nesse sentido, além do Alerta Rio, né, que o Alerta Rio ele faz a previsão de chuva, mas existem sirenes instaladas em diversas comunidades que têm risco de deslizamento, mas a questão é essa, o enfoque é deslizamento, porque é o que causa mais mortes, mas eu acho que as chuvas de agora deixaram evidente que a inundação tem que ser uma questão também a se preocupar. Então, como o Carvalho falou, né, a questão dos pontos de apoio, os pontos seguros, isso está mapeado para essas comunidades onde tem as sirenes, que são acionadas pela Defesa Civil a partir dos índices de chuva. Então, é preciso analisar e entender como é que as inundações se comportam na cidade e também, quem sabe, pensar em sistema de alerta ou pelo menos uma articulação e um sistema de evacuação para os casos de inundação. Eu acho que isso que falta, né? Existe um sistema estruturado, mas focado em deslizamento. A inundação ainda é uma questão pouco trabalhada ou pouco enfocada. Nesses casos, geralmente a população recebe muitas doações. A população que é afetada pela chuva recebe muitas doações da própria população que se junta, igrejas, ONGs, essas coisas. E você, como voluntária de uma instituição, você se sente mais abraçada pela própria população do que pela prefeitura? Com certeza. Vocês abrigam as pessoas? Como que funciona lá? Com certeza. Lá, a Clínica da Família, lá próximo lá, arrecadou alimentos, fez a doação para quem perdeu tudo, teve um mutirão para arrecadar roupas, alimentos para as pessoas lá. A gente é um ajudando o outro, a gente conta com a gente mesmo ali. Sempre que tem essas chuvas, a gente conta com o apoio da gente mesmo, entendeu? Porque o poder público não aparece nessas horas para dar um apoio para a gente. Mônica, você chegou a ficar abrigada em um outro local, em uma dessas chuvas? Porque esse ano já foram 2 chuvas que atingiram muito Guaratiba, né? Não, fiquei na minha casa mesmo. Conseguiu se esconder em casa mesmo. E você, Cláudia, das vezes que você precisou se mudar, teve algum momento que teve que ficar abrigada temporariamente 2 noites, em algum local? sim, na casa de uma amiga com meus filhos. Lá em Guaratiba mesmo? Em Guaratiba ou em outro mesmo. local? Não, lá mesmo. Como é Como que a dela, foi? não entrou água, aí quando começou a entrar água eu já fui para lá. Peguei as crianças e fui para lá, deixei tudo para trás e fui para lá. Quando eu voltei, foi perda praticamente total. Salvei muito pouca coisa mesmo. Dessa vez praticamente a mesma coisa. Aí eu estou agora numa casa emprestada, por enquanto, até ver como é que vai ficar a situação, entendeu? Não sei como é que vai ficar. Luana, lá em Muzema, você está recebendo alguma coisa de alerta? A população recebeu alguma ajuda? Ainda está em risco de desabamento, de alguma coisa? Como é que está a situação? No local onde estiveram os 2 prédios que caíram, tem ainda risco de desabamento. Defesa Civil, os bombeiros estão todos lá até hoje, ainda até procurando vida. No meu prédio ontem, por volta de 2 horas da manhã, a Defesa Civil foi lá para ver se tinha algum risco de desabamento. Eles falaram que não, que a estrutura é boa, não tem risco de desabamento. Mas de encher, tem novamente, porque tem uma encosta na rua de trás, que foi por onde caiu e entrou lama e água na minha casa, foi por causa dessa encosta. Então, se chover forte, como eu estou recebendo, também no jornal também está passando do alerta de que vai chover, porque eu recebo SMS. Sim. Do Alerta Rio. Muitas vezes é meio furado, normalmente já recebo, já está chovendo. Mas a gente recebe só essa forma de alerta. Na Muzema, que eu saiba, não tem sirene, tá? Lá não tem sirene e é um lugar que tem muito risco de desabamento porque os prédios são feitos muito próximo à encosta, como vocês estão vendo aí nos jornais. Viviane, a gente está com previsão ainda de chuva forte para essa semana e muita gente fica com medo diante do que tem acontecido, né? Tem alguma dica para você dar para as pessoas que moram nesses lugares que estão em alerta? O que fazer, como prosseguir? A primeira coisa, se está em área que já conhecidamente tem esse tipo de risco, nesse momento não se apegue, né? Eu sei que é difícil, mas não fique em casa por causa dos bens, a vida é a coisa mais importante. Então tem que fazer como ela fez, vai para casa de um amigo, de um parente, que tenha uma condição mais segura. Além disso, a Prefeitura divulgou essa semana, se não me engano ontem, algumas escolas municipais que serão abertas para receber as pessoas que estiverem em áreas que estiverem inundadas ou que têm esse risco no momento da chuva forte. Isso já é um grande
de passo, como eu disse, como não tinha essa previsão e essa indicação, as pessoas no momento da chuva não sabem para onde ir, não sabem nem, né, qual seria esse lugar seguro para poder se deslocar e esperar a chuva baixar. Então, eu acho que já é um começo desse movimento, mas isso não pode ser feito só agora, tem que continuar, tem que se articular com a comunidade. E a Defesa Civil ela faz um trabalho muito próximo. Tem poucos servidores diante do tamanho da cidade, do número, né, a população grande que a gente tem, mas é isso. E a população tem que ter uma relação próxima com a Defesa Civil na medida de respeitar o que se coloca, né, tá em risco. Acredita, eles estão capacitados para entender isso. Então, tem que atender às recomendações e depois do evento, aí sim, buscar os caminhos para poder lutar pela melhoria no local. Com certeza. Para finalizar, Carvalho, quais medidas que a população e a prefeitura juntas podem tomar para que a infraestrutura do Rio melhore a curto e longo prazo? A curto prazo são questões emergenciais, ou seja, é você realmente fugir do perigo de vida. Ou seja, é você não estar no local onde você vai ter o seu perigo de vida, ou seja, se afastar dos lugares de alagamento e de desabamento, que é o principal. Agora, a estrutura do que a gente chama de a longo prazo, e a longo prazo é a longo prazo mesmo, entendeu? É mudar a reconfiguração urbana da cidade, principalmente desses pontos onde você vê esses alagamentos muito fortes. Temos conversado que em algumas regiões é necessária a construção do piscinão. Eu acho piscinão uma medida intermediária, ou seja, você vai lá acumular água. Agora, dependendo da maré, se a maré estiver alta, a água não sai, então, ou seja, vai alagar de uma certa maneira. Agora, conscientização da prefeitura em relação a saber que a formação da cidade ela precisa ser modificada. E, claro, não permitir, que é o mais grave, que lugares onde haja risco de desabamento e de falta de estrutura de cidade não se possa construir lugares de moradia, que eu acho que é isso que é o grande problema. A nossa cidade, ao longo da história, foi desenvolvendo de forma equivocada, colocando as pessoas em áreas de risco e, consequentemente, com risco de vida, e a gente vem, ao longo da história, principalmente ao longo do século XX e início do século XXI, há uma série de problemas. Não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última. Por quê? Porque a cidade, como a professora Viviane disse, cresceu de forma desordenada, e se a gente não organiza essa formação desordenada, infelizmente acontece problemas como esse. Mas aí, enfim, como é que a gente vai fazer isso? Aí é uma ação social e política de não permitir que isso cresça de maneira inadequada. Ok. É evidente o descaso do poder público no Rio de Janeiro, mas a população também precisa fazer sua parte. Não jogue lixos nas ruas, cuide do meio ambiente e discuta sobre a consciência ambiental. O pouco que cada um de nós pode fazer, somado, torna-se muito, para nós e para a cidade onde vivemos. Juntos, somos mais fortes. Em solidariedade às famílias que perderam muitas coisas nessas chuvas, a Universidade Veiga de Almeida, no Campus Barra, está recolhendo doações. O ponto de coleta é no DAI, segundo andar do Bloco A. Nosso lema é: não importa o tamanho do problema, a gente se ajuda. Obrigada a todos pela presença. O Arena de hoje fica por aqui. Até a próxima!